Prática de Autovistoria Predial, um produto desenvolvido pela Ectus C&D com apoio do Programa Progredir do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, a ABED, pelas práticas de gestão de ensino. Estamos agora em conceitos básicos, com apoio do Sistema de Ensino e da editora Ectus, e o nosso tema aqui é Legislação, parte 2. Meu nome é Marcos Posse e eu vou conduzir vocês nesta parte 2. O conjunto de leis que está ligado à autovistoria predial no Estado do Rio de Janeiro definiu, a partir de uma lei estadual, que diversas leis complementares, dando a diretriz básica, fossem desenvolvidas nos seus municípios. Então, leis complementares municipais teriam de ser desenvolvidas para adequar a realidade predial de cada município. A Lei 6.400, de março de 2013, então dá lugar no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, a Lei Complementar 126, também de março de 2013. Junto, logo a seguir, praticamente junto, vem um decreto de regulamentação, que vem apoiar a aplicação e regulamentar a aplicação dessa lei do município do Rio de Janeiro. Mas observe que no seu texto ela apresenta, regulamenta a aplicação da lei complementar e da lei 6.400. Então ela regulamenta simultaneamente as duas leis. Os municípios que não têm ainda a lei complementar já teriam uma resolução de referência para a aplicação. Temos um destaque aqui nesse curso para a Lei 2.963 de 2012, um ano antes da Lei de Autovistoria, desenvolvida e promulgada pela Câmara Municipal de Niterói. Essa lei também determina a realização de inspeções de edificação. Inspeção de edificação ou autovistoria predial, basicamente é a mesma coisa. Então vamos ver nesse módulo, sem ler a lei item a item, o que nós temos de referência. Na Lei 6.400, que determina a realização periódica de autovistoria, lembrando mais uma vez que é no nível estadual e fala de prédios residenciais, comerciais, poder público ou qualquer edificação, e traz nas palavras do seu objetivo os termos estruturas, fachadas, empenas, marquises, telhados, obras de contenção de encosta. Tudo isso tem um apelo muito grande à estrutura, bem como todas as suas instalações internas, a instalação elétrica, de gás, hidráulica, e cria o laudo técnico de vistoria predial, o LTVP, que muito se fala desde 2013 como aquilo que se espera alcançar no estado do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada nessa lei. Esse texto foi retirado diretamente do site da Prefeitura. Nós temos 9 artigos aqui. Não vamos ler os 9 artigos, mas observamos aqui artigo 1, artigo 2, artigo 3, 4, 5 até o 9. No artigo 1, a preocupação de definir a aplicação e os objetos a serem contemplados por essa lei. E também fala aqui da característica das edificações, aquelas que têm menos de 25 anos, os nomes que eles apresentam, os termos, estruturas, subsolos, fachadas, esquadrias, empenas, marquises, telhados e as instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias. Observamos aqui o foco está muito ligado à
garantia de segurança àqueles que usam o prédio, usam a instalação, como aqueles também que podem ser afetados por ela. E, durante toda a leitura da lei, que nós vamos fazer fora do vídeo, vamos fazer para mais tarde, dentro de atividades específicas, trabalhar o melhor entendimento, é conveniente que se leia com os olhos de um técnico, para depois nós avaliarmos a abrangência e a sua proposta final. No artigo 2, fala de elementos que chamam a atenção da responsabilidade do síndico em prestar contas desse ato de qualidade, de garantia de qualidade. No artigo 3, o recado não é mais para o síndico, o Estado manda o recado para as prefeituras, dizendo que elas devem providenciar apoio para aqueles que vão produzir o laudo de vistoria predial. Então, o modelo de laudo é invocado pela legislação estadual, e é claro que aqui diz que quem deve fazer o modelo é a prefeitura, porque cada município tem uma característica de construção e permissão própria. Já no artigo 3, volta o foco para a responsabilidade não do síndico em exercício, mas dos síndicos novos ou da continuidade das providências. No artigo 5, chama atenção que a responsabilidade traz penalidade, traz continuidade. E aí os seus parágrafos e incisos tratam disso. No artigo 6 da lei, as prefeituras deverão orientar o resultado do laudo não pode ficar apenas numa advertência. Então, o Estado já avisou que, uma vez entendidos os problemas, tem que ser feita uma ação corretiva, e aqui ele chama de manutenção predial preventiva, porque, evidentemente, tudo que se vistoria não está caindo ou já caiu. Tudo que se vistoria apresenta sinais, indicadores de que no futuro, se nada for feito, ou num futuro muito próximo, se nada for feito, acidentes e desastres podem acontecer. Então, manutenção aqui tem caráter preventivo no âmbito da lei estadual. No artigo 7, é claro que essas ações corretivas, elas estão ligadas aos condomínios, que estão ligados aos seus responsáveis, e o artigo 3, o artigo 5 já apresentam essas indicações de responsáveis. É bom lembrar que o profissional ele entra, produz um estudo, uma vistoria, produz, de acordo com a regulamentação do Estado, produz um laudo, mas a responsabilidade do profissional termina quando ele informa aos síndicos as ações corretivas, traduzidas aqui em manutenção preventiva, de responsabilidade do síndico atual, dos futuros síndicos, e as penalidades estão explícitas aqui para os responsáveis do imóvel. A prefeitura deixa claro que a responsabilidade sempre é do administrador. O profissional contratado, ele tem a responsabilidade de vistoriar, identificar clinicamente e prever ações e limites de tempo. Então, aqui fica claro e deixa aqui um recado para os profissionais que a lei estadual não leva para o profissional a responsabilidade além da vistoria. A responsabilidade se encerra na conclusão da vistoria e na entrega do laudo. O artigo 7 da lei estadual chama a atenção mais uma vez sobre responsabilidade do síndico
dos condomínios ou daqueles que estão responsáveis e envolvidos nesse controle, ou seja, a Assembleia, os proprietários, os condôminos também fazem parte da responsabilidade. Artigo 8. Regulamentará a lei, levando em conta que os conselhos de arquitetura e de engenharia podem ter ou podem contribuir ou contribuirão para essa regulamentação. O Poder Executivo precisa regulamentar a lei. Por isso que vem a resolução logo a seguir, quando a Lei Municipal do Rio de Janeiro é feita, a Lei Municipal Complementar. Então, nós temos aqui 9 artigos e a lei estadual se preocupa em deixar claro qual é o objeto a ser trabalhado, qual é a responsabilidade e de quem é a responsabilidade de promover essa vistoria. Chama a atenção que o Conselho deve ser ouvido para dar apoio ao jurídico, ao judiciário, para dar apoio àqueles que fazem as leis, no caso aqui o legislativo, no entendimento de como vai afinar ou aprimorar o entendimento através das leis municipais. Por conta disso, o nosso trabalho aqui será uma atividade de número 5, onde pretendemos que você confirme o entendimento, depois de uma leitura atenta da Lei Estadual 6.400, o entendimento real da proposta e dos objetivos da Lei Estadual. Se a primeira etapa, então, está entendida, e essa primeira etapa da Lei Maior 6.400, Lei Estadual, vamos analisar a Lei Complementar 126, que, por força de determinação da Lei Estadual, vem complementar especificamente para o município do Rio de Janeiro, as diretrizes específicas e, como diz o título, institui a obrigatoriedade e dá outras providências. O texto também foi retirado diretamente da internet, da site da Prefeitura, e nós temos aqui não mais os 9 artigos, mas nós temos 7. O prefeito define que o artigo 1º mostra o objetivo da lei, o objeto da lei. A obrigatoriedade, e aí, como já se falou, aqui tem uma especificidade para o município, onde diz que excluem-se dos prédios algumas edificações, algumas características. São construções que são residenciais unifamiliares e bifamiliares. Se for um prédio onde mora uma família só, ou 2 famílias, ou nos primeiros 5 anos após o habite-se, você exclui-se algumas condições. A lei estadual não tinha essas exceções. O município do Rio de Janeiro resolve trazer algumas exclusões. No artigo 2, ele fala que a responsabilidade técnica fica mais evidente quando ele declara que os profissionais devem ser legalmente habilitados. Parece ser uma coisa comum, óbvia ou natural, mas o reforço da necessidade de profissionais com registro no conselho de classe, nesse caso o conselho de engenharia ou o conselho de arquitetura, são aqueles que poderão elaborar o laudo técnico. Aqui no município do Rio de Janeiro exclui-se qualquer outro tipo de profissional, se é que existe outro profissional que poderia fazer esse laudo técnico. E tem aqui os parágrafos, né? Deve ser obrigatoriamente acompanhado de anotação, que é uma obrigação legal do profissional. A lei municipal entra na avaliação do profissional técnico até em dizer que o profissional vai ser multado
penalizado num valor por conta de informações falsas. Então, o primeiro artigo traz o objetivo da lei complementar. O segundo já se preocupa logo em dizer que uma coisa séria deve ser feita por profissionais realmente envolvidos com os conceitos. No artigo 3, o modelo do laudo não aparece como a lei estadual manda, mas aparece que ele tem que conter identificação, descrição, se encontra em condição adequada ou inadequada de uso, ou seja, como todo laudo, existem momentos onde o profissional emite um juízo de valor. Então, as palavras é adequado ou inadequado ao uso. É isso que a legislação municipal preconiza. Em caso de inadequação, aí no caso de haver alguma anomalia, ele diz que precisa informar no trabalho do profissional medidas reparadoras e prazo para implementá-las. É importante chamar a atenção aqui que o prazo para implementá-las não é o tempo de duração dos trabalhos, e sim o limite em que aquela medida reparadora pode ser adiada ou pode ser postergada antes que aquela inadequação traga uma condição de inadequado, de não poderá ser o prédio usado, utilizado. Ainda no parágrafo que fala do artigo 3, se está confirmado que se encontra em condições de uso, o responsável do imóvel, aqui não é o responsável técnico, está bem claro na lei municipal. O responsável do imóvel deverá comunicar o fato, se está adequado ou não, previsto no artigo 1, com o formulário. E tem as orientações bem básicas da lei municipal aqui. Um parágrafo 3 chama atenção que, se nós temos um prazo para concluir, e esse prazo é relatado no site da Prefeitura do Rio de Janeiro, temos que prever que alguém vai conferir se naquele prazo estipulado as coisas aconteceram. E aqui chama atenção que um novo laudo técnico deverá ser providenciado. Da mesma forma, com a mesma responsabilidade que as ideias do artigo 2 anterior, da responsabilidade. O responsável do imóvel, aqui no parágrafo 4, tem que dar ciência disso aos moradores. A lei estadual falava das responsabilidades do síndico. E a lei municipal diz que, com mais detalhes, que ele deve fazer a apresentação do laudo, fixado, assembleia. Essa leitura aqui vai levar o profissional que participa do nosso treinamento a entender os limites e obrigações tanto do síndico, com mais detalhes, quanto o seu próprio nível de responsabilidade. Mas o entendimento aqui das responsabilidades do síndico tem o objetivo de permitir que o nosso profissional apoie e oriente o síndico no que ele tem que fazer. Aqui diz também no parágrafo 5, ainda ligado ao objeto laudo, ao documento laudo. No parágrafo 5 diz que esse documento deverá ser exibido, se requisitado, mas deverá permanecer arquivado pelo prazo de 20 anos. Importante lembrar aos profissionais que quem arquiva é o responsável pelo imóvel, pelo prédio. E arquivar um documento, ou o documento existir durante 20 anos, não significa que o profissional é responsável pelo imóvel durante 20 anos. A menos que haja um contrato de responsabilidade, assessoria, de prestação de serviço permanente para com esse imóvel, o profissional teve as suas responsabilidades encerradas quando ele apresenta o laudo, relatórios, recomendações dos prazos e da baixa na sua ART, ou, no caso do arquiteto, ele dá baixa na sua RRT. Bom, o artigo 4 diz agora sobre os responsáveis do imóvel. Então, aqui chamando a atenção não mais do objeto. O objeto é no artigo 3. O objeto é o laudo, o documento. No artigo 2,
era orientação para os profissionais técnicos. Já no artigo 4, fala que os responsáveis pelos imóveis que não cumprirem, então aqui o assunto está ligado ao síndico. E, como lei complementar, traz dentro dos seus parágrafos as penalidades, as orientações, os níveis de intensidade e criticidade, se as multas vão ser aplicadas permanentemente, acumulativamente. O artigo 5 fala as palavras novamente: estabilidade, segurança, conservação, incluiu salubridade. Então, no artigo 5, o município fala estabilidade, segurança e conservação, mas é um pouco mais rigoroso, salubridade. No caso de não conservação da edificação, o que dá a entender que o profissional do artigo 2 deve ficar atento no seu laudo, e aí aqui até chamando a atenção de omissões, que não são mais apenas 3 elementos: segurança, conservação, estabilidade. Aparece a palavra salubridade, que será aplicada ao responsável na forma, e aqui ele fala sobre as multas. O artigo 6 fala alguma coisa ligada à responsabilidade da própria prefeitura, que ela tem que criar um depositório para receber todos os documentos ou a referência do documento, e chama, como toda lei, a data de entrada em vigor. Nós temos aqui 7 artigos na Lei 126, que o nosso participante aqui no módulo de legislação, parte 2, deve ler com calma e atenção e participar do exercício número 6. É uma atividade no sistema de apoio que deve conduzir uma discussão para verificar, após uma leitura atenta do teor de todos esses 7 artigos, se o nosso participante reteve o entendimento e as informações necessárias para dar início ao trabalho de auto-vistoria. Nós já passamos pela lei principal, pela lei complementar do Rio de Janeiro, e agora vamos analisar a resolução ou decreto que regulamenta a aplicação dessa lei complementar. A lei municipal complementar do Rio de Janeiro não valeria para Niterói nem para qualquer outro município. A lei complementar do Rio de Janeiro. Mas quando nós lemos o que está escrito no decreto, regulamenta a aplicação da lei complementar e da lei estadual, dá a entender que essa regulamentação poderia ser aplicada em outros municípios também. Vamos dar uma olhada nesse decreto. Lembrando que na lei estadual nós tínhamos 7 artigos, com objetivo, as responsabilidades. Na lei municipal tivemos 7 artigos, focando o profissional técnico, penalidades, obrigações novas, exclusões de exceções ou exclusões de prédios a serem vistoriados. Aqui no decreto 37.426, a prefeitura define o que deve ser analisado, mas ele leva algumas coisas em consideração. É conveniente que o nosso participante leia essas considerações, porque elas ajudam a entender melhor o objetivo, condições, extensão de vistoria, responsabilidades do corpo técnico e responsabilidades do síndico ou do administrador. Bom, a prefeitura decreta no seu artigo 1 os responsáveis, aí aqui detalha que os responsáveis têm que, inclusive, as edificações tombadas, preservadas, tuteladas, que talvez essas edificações não tenham ficado claras na lei municipal. E aí fala com intervalo máximo de 5 anos, isso já dá um rigor maior do que a lei estadual, na periodicidade, ou seja, para verificar as condições de
conservação, estabilidade e segurança. A palavra salubridade e insalubridade, ela sai do decreto. É a leitura dos 3 documentos que norteiam a auto-vistoria predial, ainda que não totalmente completos ou claros, que levará o profissional a ajudar o síndico a entender a extensão e o objetivo dessa auto-vistoria predial e a se ajudar a entender até onde ele deve vistoriar, nem além nem aquém do que esses 3 documentos definem. O parágrafo 1, aqui na verdade nós temos 4 parágrafos nesse artigo 1, fala sobre quem é o síndico, quem é o responsável, não apenas o síndico, mas síndico, administrador. Ele procura definir aquele que é o responsável pelo imóvel. E fala um pouco mais sobre as exceções, que até então na legislação municipal estava ligado a edificações residenciais ou primeiros 5 anos. Eram 2 itens. Aqui na resolução, no decreto, ele fala edificações, novamente, aquele já citado, aquela dos 5 anos, mas ela acrescenta 2 itens para melhorar o entendimento da legislação municipal. É importante que esses 2 itens sejam lidos e depois trabalhados nas atividades que vão acontecer por conta do entendimento e da confirmação de entendimento do participante nesse módulo do curso chamado Legislação, parte 2. Temos um parágrafo 3º, obrigatório, independente. Fala aqui no parágrafo 4º que áreas de interesse social serão objeto de programas. Ou seja, ele fala aqui a mesma coisa, conservação, estabilidade e segurança, mas dá uma diferenciação em áreas de interesse social. Parece que tira um pouco a responsabilidade exclusiva do administrador, porque fala em algum programa social, deve ter algum envolvimento com a prefeitura. Bom, o artigo 2 volta a insistir na parte técnica. Deverá ser formada uma equipe, ou um engenheiro, ou uma força-tarefa, sempre com responsabilidade junto aos conselhos, e o laudo técnico volta aqui a ser o elemento que atesta os 3 itens: conservação, estabilidade e segurança. No artigo 2 tem um parágrafo único, que mais uma vez chama a atenção daquilo que todo profissional técnico já sabe: emissão de RRT ou emissão de uma ART, no caso de profissional de engenharia. O artigo 3 fala que o responsável, aqui já é a atribuição. O artigo 1 define o objeto. O artigo 2 já volta para o profissional técnico. O artigo 3 volta para o responsável, que deve comunicar através de um sistema, ou seja, já regulamenta melhor um dos últimos artigos da lei municipal, que dizia que deve ser comunicado pelo responsável à prefeitura. Parágrafo 1, parágrafo 2. Então, chama atenção aqui, é importante para o profissional ver, os itens que devem aparecer no comunicado. No comunicado ou no laudo? Bom, esses itens, uma vez existentes no laudo, permitirão o comunicado ser preenchido. Fica aqui uma reflexão para o profissional, que esses itens devem aparecer no relatório ou no laudo de auto-vistoria. Já aparece aqui não um modelo, como nós já dissemos antes, a prefeitura não dá um modelo, ela dá alguns indicadores de conteúdo. E aqui o decreto apresenta mais itens que devem aparecer nesse conteúdo. Artigo 4
está ligado também à comunicação. E os parágrafos que o seguem, após leitura, vão melhorar esse entendimento. O artigo 5 fala mais uma vez do prazo de responsabilidade de arquivamento, manutenção da memória, da comunicação. O importante é, mais uma vez, frisar aqui: a responsabilidade do profissional técnico termina na entrega do seu trabalho. Seu trabalho foi de vistoria e inspeção do estado e das condições daquele prédio dentro de referências e padrões e normas que venham a atender a esses 3 documentos que estamos analisando. Nem além, nem aquém. Se for além, o trabalho do profissional é maior, logo será mais custoso para o administrador. Se for aquém, o trabalho é menor, possivelmente menos custoso para o administrador. Mas tanto para o administrador quanto para o profissional técnico, teremos a exata noção de que os dois foram responsáveis por não contemplarem tudo o que era necessário e suficiente para atender esses 3 documentos ou a legislação em vigor. Aqui tem uma coisa muito importante no artigo 6, que aparentemente não foi levantado pelos legisladores que fizeram a lei estadual e a lei municipal. Feita a vistoria, sendo verificada risco iminente para o público, esse público transcende os moradores. Então, temos o entendimento que esse conjunto de leis e resolução, o decreto, tem o foco e objetivo de proteger também o público que frequenta ou é afetado pelo prédio. E quando há um risco iminente, o responsável do imóvel deverá comunicar e providenciar as obras necessárias, mesmo assim acompanhado, sem prejuízo à imediata comunicação. Nesse caso aqui, há uma responsabilidade de um risco iminente, trazendo aqui a reflexão do profissional técnico. Quem comunica o risco iminente é o responsável pelo imóvel. Mas uma vez que o profissional entende esse risco iminente, ele deve cobrar do profissional a comunicação, para ver se é necessário isolamento da área em desapropriação, não digo mais evacuação ou interdição de alguma parte do imóvel todo, ou até mesmo por conta de risco e ameaça da encosta, das fundações ou daquilo que o profissional identificar como risco iminente. Lembrando que o fato da legislação apontar para o responsável do imóvel que comunica as áreas da defesa civil não isenta o profissional do seu comportamento ético de zelar pela segurança e vida dos outros. Ainda nesse decreto, fala que, pelo artigo 7, obras internas nas unidades que possam modificar a estrutura. Não está dizendo aqui que essas obras são aquelas que são obras reparadoras por conta do laudo, mas deixa aqui uma abertura para ficar claro que as obras nas unidades, as obras internas nas unidades, devem ser obrigatoriamente comunicadas ao responsável do prédio e devem ser feitas por um profissional. O artigo 7 aqui enriquece o entendimento da vistoria das unidades e quando houver uma obra que aconteça na unidade por esse motivo ou outro motivo, o síndico deve estar ciente. O artigo 8 fala da fiscalização e como é que a prefeitura pretende administrar essa fiscalização. Então, a leitura disso aqui vai dar ideia ao profissional técnico e o entendimento disso ajudará o síndico a ver o nível de velocidade em que a prefeitura vai verificar o cumprimento das obrigações previstas. O artigo 9 fala que esse trabalho todo tem uma data limite
já passou essa data limite. Nossos prédios do município do Rio de Janeiro não estão todos já vistoriados, mas já estabelece os limites e, a partir desses limites, começam as penalidades. O artigo 10 mostra a responsabilidade da segurança do prédio para com o condomínio, proprietário, ocupante do imóvel, e chama a atenção do que nós falamos lá na legislação municipal, da responsabilidade civil e criminal, não só do síndico, que deve ser bem orientado pelos profissionais técnicos, como também de um profissional técnico que não faz todo o trabalho necessário para atender a essa legislação. A omissão, que é mencionada na Lei Municipal 126, ela agora se estabelece aqui com um agravamento do texto, quando fala respondendo civil e criminalmente, não como síndico, porque não fez os reparos ou a manutenção, mas também deixa aqui que os problemas criados aos moradores por omissão ou negligência do profissional técnico via síndico ou condomínio vai afetar também o profissional técnico. Aqui diz que, no artigo 11, um anexo único, onde ele apresenta uma tabela que tenta mostrar quem é o agente, qual é a ação e de quem é a responsabilidade. A leitura aqui também de toda essa tabela, que é um anexo único, dará um entendimento do profissional responsável, da prefeitura, do responsável do imóvel, o que cada um tem que fazer, ou cada um é responsável. Lembrando mais uma vez ao participante aqui do nosso curso, que essa leitura tem que ser criteriosa e cautelosa, porque o trabalho que nós fizermos além do que é necessário pode ficar mais completo ou mais custoso. Mas o trabalho que for feito aquém ou a menos traz um compromisso sério à segurança dos moradores, aqui estendido ao público. Como já imaginado, agora o participante tem mais uma atividade para confirmar o entendimento do que comenta, do que prevê ou do que regulamenta esse decreto. Essa atividade está no ambiente de desenvolvimento Moodle. Bem, já passamos pela legislação principal, estadual, a legislação complementar do município do Rio de Janeiro, o decreto que regulamenta a aplicação dessa lei, que se estende até de forma indireta aos outros municípios, mas agora nós temos uma coisa interessante, que existe uma lei 2.963, datada de 2012, em Niterói, no município de Niterói. E ela já vem sendo aplicada até antes da criação da lei da vistoria técnica em edificações estadual, pelo entendimento que a Prefeitura de Niterói teve da qualidade e a preocupação com os edifícios e com os prédios. E é interessante observar que ela foi feita antes de qualquer desastre que tenha acontecido no Rio de Janeiro. Por conta disso, é inconveniente que nós resgatemos essa lei e verifiquemos até onde vai a abrangência ou o detalhamento dos documentos, como o laudo ou as responsabilidades dos envolvidos, porque em inspeções e vistorias no município de Niterói, vale a Lei 6.400, mas não vale a Lei Complementar 126 do município do Rio de Janeiro. Aliás, a Lei do município de Niterói 2.963, ela já está bastante consolidada no mercado. Vamos observar o que está escrito dentro dessa lei. Num documento extraído do gabinete do vereador Rodrigo Fará, a ementa diz: determina a realização periódica de inspeções e edificações. Então, na estrutura da legislação,
como a gente já está acostumado, nessa lei temos 8 artigos. Artigo 1 se preocupa com o objetivo. Então, certificado de inspeção predial parece que é mais que um laudo. Até agora entendemos que o prédio ganha um certificado de que ele foi inspecionado. Alguém vai certificar esse prédio como estável, seguro, salubre, com bom desempenho, e temos que criar até um módulo nesse curso para entender bem o que seria um desempenho na construção predial, e habitabilidade. O artigo 2, ele define o que vai ser objeto dessa lei. A lei diz para quê, no artigo 1, no artigo 2 diz o que vai ser vistoriado. Observamos que em Niterói é obrigatório proprietário, síndico responsável, prédios residenciais com 4 ou mais pavimentos, prédios de uso misto comercial e industrial, sem dizer quantos pavimentos, e prédios públicos. O artigo 3, dentro dessa lei, depois de entender o objetivo e o objeto, fala sobre laudo técnico de certificação de inspeção predial, com alguns parágrafos. Aqui, nesse laudo, ele menciona os elementos a serem vistoriados e fala sobre os profissionais e o seu vínculo com os conselhos. A preocupação também de uma coisa séria. O artigo 4 dessa lei, tivemos objetivo, objeto, tivemos agora alguma coisa responsável que está trabalhando, e o objeto agora aqui é o documento, o laudo técnico, e aqui nesse artigo 4, o nosso profissional que está trabalhando nesse treinamento deve ler com atenção o que significam esses itens que precisam existir no laudo técnico para Niterói. Tem vários itens, vários tópicos aqui, então há uma preocupação em definir com clareza os itens que aparecem. No artigo 5, fala sobre a propriedade e a responsabilidade de preservar o documento. Mais uma vez, quem preserva o documento do seu imóvel é o próprio dono. Aqui fica claro a responsabilidade do proprietário, e a gente aqui mais uma vez informa, a responsabilidade do profissional técnico termina na entrega do laudo, na entrega do relatório, aqui na entrega do certificado. Todas as responsabilidades de acertos, manutenção e guarda dos documentos cabe ao síndico ou responsável do imóvel. No artigo 6 fala sobre o prazo de obtenção, quer dizer, quando é que entra em vigor, da mesma forma que todo o legislativo se preocupa em deixar claro isso, e o artigo 7 e 8 fazem parte da praxe da lei, da forma de produção de leis. Bom, há um artigo um anexo único, e deixa claro aqui que para Niterói até 25 anos a cada 10 anos. Prédios acima de 25 anos, ou seja, com maior probabilidade de problemas a cada 5 anos. Não se esgota nem no município do Rio de Janeiro, nem no município de Niterói, que o laudo resolve os problemas do prédio. Que fica clara a necessidade de uma manutenção permanente, uma assessoria técnica por profissionais habilitados. A partir daí, o nosso participante poderá atuar dentro da atividade número 8, programada de exercícios desse módulo, para mostrar o entendimento e a retenção dos conhecimentos necessários para iniciar uma prática de autovistoria predial.